Diretamente de onde o Rio Amazonas faz a curva, está começando mais um Curva Cast do Diplomatas de Sealand. E aí, Alexandre? Estamos de volta, cara. Depois de um agosto conturbado, passou voando. Na verdade, cara, eu tava fazendo aí um treinamento de guerrilha, cara. Ah, é? Fui lá na Colômbia, fui conhecer lá umas técnicas modernas aí de guerrilha. Ah, então esse negócio da laringite era tudo fake news. Fake news, né? É pra despistar lá no trampo, né? Aí. Na verdade, a gente tava lá em treinamento. Ele sentiu sua falta, cara. Cara, eu também senti muito falta aqui. Mas tamo lá. A gente continua desfalcado, o Reinaldo continua na Guatemala. Sabe-se lá Deus fazendo o quê? A gente precisa agora de aliados, né? A gente precisa ir pra Guatemala, tentar arrumar uns cubanos. É isso aí. Precisa do infiltrar lá nos russos, né? Que tá falando uns mísseis russos. Começar a confeccionar uns catiusca também. No quintal de casa. Claro. Tem vídeo no YouTube. Como a lei manda. Como a lei manda, tem vídeo no YouTube pra isso. Isso aí. Bom, primeiramente, né, o Diplomatas de Sealand, eles expressam a solidariedade ao restaurante palestino Al Jania, que foi atacado por elementos de extrema direita em São Paulo no dia 31 de agosto. Fato lamentável. Já não é a primeira vez que o restaurante é atacado pela extrema-direita. Acho que ano passado, retrasado, o Grupo Direita São Paulo... Não, já vai acho que uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. O Grupo Direita São Paulo enquadrou o Hassan Zarif, deu uns cacete no povo lá, e aí chamaram a polícia jogou gás lacrimogêneo dentro do restaurante. Isso tudo porque o restaurante ele é conhecido aí por acolher, né, refugiados que estão precisando. É lamentável, mas o Al Jania continua firme e forte. Essas coisas, inclusive, servem para mobilizar em torno do nome do restaurante, que é um espaço importante de resistência em São Paulo. E é isso aí, a gente expressa solidariedade, porque a gente sabe que a coisa daqui para frente vai recrudescer bastante. Vai. E lembre-se, né? Sempre fogo nos racistas. Da voadora, tem que aprender a dar voadora em nazista até a suástica virar catavento, né? Muito bem, cara. Não queime a Amazônia, queime o nazista. Isso. Bom, pauta de hoje. O que temos para hoje? Olha, aconteceu tanta coisa em agosto. Cara. Só que assim, a sorte é que tem um monte de outros podcasts que já abordaram exaustivamente o que estava por aí, e a gente pode focar em coisas que estão acontecendo, que estão sacudindo a conjuntura de maneira mais... a superestrutura política, e deixar um pouco de lado as querelas que o Bolsonaro tenta impor, né? Porque esses tempos atrás ele falou mal do pai da Bachelet, que tinha sido morto pelo regime do Pinochet, ele falou mal da mulher do Macron. Cara, ele falou mal de tanta gente, velho. Do Macron, da mulher do Macron, da Miriam Leitão, então, assim, do Dória, do Luciano Huck. De todo mundo, né? Dos companheiros dele. Então, ao invés da gente ficar... discutindo o que ele quer que a gente discute, a gente vai discutir algumas coisas que, no nosso entender, são temas relevantes para a atualidade, né? Sim. E aí, uma delas são as eleições na Argentina. Então vamos lá. As eleições da Argentina também pode incluir aí uma crise da Argentina, né? Uma moratória que ela declarou. Crise de moratória. Isso. As primárias na Argentina contaram uma derrota cachapante do Macri. Né? Ele tem uma plataforma neoliberal de governo, inclusive ele foi ovacionado pelo MBL. Na época que ele entrou, né? Ele entrou nesse primórdio dessa onda direitista, neoliberal que veio aí. Foi uma primeira onda na América Latina, foi justamente ele. Aliás, né? Primeiro foi a deposição do Lugo, depois, assim, de maneira institucional, foi o Maurício Macri. E teve a chapa peronista do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner ganharam as primárias de maneira acachapante, né?
E ontem foi divulgada uma pesquisa de intenção de voto, e de acordo com a pesquisa, se as eleições fossem hoje, a chapa... Haddad tinha ganhado do Bolsonaro. Sim, a gente vai falar disso no outro ponto de pauta. Mas se as eleições fossem hoje, a chapa peronista iria ganhar com uma diferença... Aliás, eles iam ganhar em primeiro turno, se não me engano. Né? Acho que deu mais de 60%. Mais de 60%. Né? Deu 48% de todos os candidatos, 46% de todos os candidatos. Se você colocar como voto válido, isso dá mais de 50%. E o que chamou a atenção, inclusive de quem é da esquerda, né, é que os candidatos eles eram assim, rivais dentro do peronismo. Eles deixaram as diferenças de lado para fazer uma chapa única, colocar a Cristina Kirchner, que acho que aprendeu com o exemplo do Lula, ao invés de encabeçar a chapa, ela ficou como vice. Né? E aí o pessoal está começando a refazer uma alternativa institucional na Argentina. Também se indica que esse neoliberalismo aí, que o Macri tentou... Macri, Macron, tudo familiar. Tudo igual. Tudo igual. Tentou colocar lá na Argentina, não deu certo, sabe? Apertou ainda mais o pessoal lá. A Argentina ela tem um problema que ela depende muito, eu acho, assim, do Brasil. Então, se aqui tivemos um período difícil, lá foi 10 vezes pior. Sim. Sabe? O Brasil, nessa recessão que teve aí, lá foi crise, que é o que aconteceu. E tentar emplacar esse neoliberalismo deu no que deu, cara. Deu no que deu. Se ferraram, estão mais pobres ainda, tá complicado. Meus pais estiveram em julho lá na Argentina. Apesar assim, lá é um país seguro, mas você percebe que a economia de lá tá bem fragilizada, tá fraca, sabe? Deve ter conseguido gastar horrores lá, porque o câmbio tá desvalorizado. É uma pena, cara. E isso, eu espero, o duro que não vai ficar, mas espero para vocês aí, nossos assinantes, nossos apoiadores do Apoia-se. Lembra do Apoia-se? Isso fica uma lição que o que aconteceu lá pode acontecer no Brasil e muito rápido. Porque a gente está alinhando, a gente está fazendo um alinhamento automático com os Estados Unidos, como se lá fosse nosso maior parceiro, nosso melhor parceiro. Uhum. Ou seja, se lá quebrar, a gente aqui vai sofrer e muito. A gente vai quebrar 10 vezes. E se lá crescer... Lá tem tendência de quebrar já. Já está com aquela questão de inversão de juros, de longo prazo. Tá ligado, né? Não cheguei a ver isso. Não está chegando? Lá parece que... Só um adendo, não está muito na pauta aqui, mas Pois a gente até pode falar dessa crise global. Não, a gente pode até... Vocês ouvem aí. Parece que mês passado, em agosto, houve uma tendência, a curva de juros, ela se inverteu. Juros de curto prazo tá pagando mais do que o investimento de longo prazo lá. Nossa. E toda vez que isso aconteceu, é precedente de crise econômica. Interessante. Em 2008 aconteceu, em 2000 aconteceu. Olha, não sabia disso. Então é um indício de tá vindo aí uma crise global. Eu gostaria de falar dessa questão do alinhamento automático, porque quando a gente olha para a conjuntura política da Argentina agora, a gente acaba colocando assim, algumas deficiências da economia nas costas do peronismo, né, do kirchnerismo. É óbvio que tanto a Cristina quanto o Nestor tiveram seus erros e acertos, né? Como todo social-democrata vai acertar e vai errar, mas a gente tem que entender que a estrutura econômica que eles herdaram é uma estrutura econômica que foi modulada por políticas neoliberais muito antes do Brasil. Né? Lá, o Estado normal, que inclusive chegou aqui com o Fernando Collor, o Fernando Henrique, por aí vai, o estado normal dos caras chegou de forma muito mais forte já na década de 80 com o Menem, né, com o presidente Menem. E
E conforme o tempo foi passando, esse alinhamento automático, a Argentina, né, viabilizando esse alinhamento automático dos Estados Unidos, inundou o país de capital financeiro dos Estados Unidos em forma de endividamento, um endividamento irresponsável. Ao mesmo tempo, o FMI pressionou para que eles tomassem uma medida de austeridade, ou seja, a economia meio que entrou em parafuso, porque quando você faz medida de austeridade e a economia ela é dependente, né, uma economia dependente de um país colonizado, a tendência é o país desindustrializar e o consumo refrear. E conforme isso foi acontecendo, todo o dinheiro que foi investido na Argentina começou a não dar retorno e o endividamento explodiu. E a gente chega no governo da Cristina Kirchner já com pedido de moratória perante credores americanos e o FMI. Né? Esse é o quadro da Argentina quando eles chegam no poder. E a Cristina Kirchner, por muito tempo, ela tentou combater ou entrou em um embate, não é combate, né? Entrou num embate com relação aos fundos abutres, né, que eles chamam, que é o pessoal que vai salvar, entre aspas, a economia do país, quando na verdade ele só quer mais lucro. Quer mais lucro e aproveitar a crise para ser pago em privatização. Ou seja, eles ficam com a privatização, com o fruto da privatização daquele bem público, ao mesmo tempo o dinheiro que é da privatização é usado para pagar o endividamento. Né? Esses são os fundos abutres. E quando o Macri chegou na Argentina, ele aprofundou essa política, sabe? De priorizar a austeridade, de pegar dinheiro com o neoliberalismo. Política neoliberal. A política neoliberal é muito mais isso do que qualquer outra coisa, do que abrir mercado, por exemplo. Né? O neoliberalismo, por exemplo, nos Estados Unidos não está abrindo mercado, pelo contrário, está fechando. Mas não deixa de ser neoliberal porque os pilares, né, que estão lá, a forma como o trabalho se organiza, o papel do setor financeiro e bancário, está lá, entendeu? Então, assim, aí é óbvio, né, em reação a essa intenção de voto na chapa peronista, o mercado reagiu muito mal e isso afetou o Brasil. Você tem mais alguma coisa para acrescentar com relação a essa... Cara, complicado assim lá, mas nada assim, não tem mais nada a falar não. É isso aí, cara, é uma pena. Os irmãos, eu acho que o Mercosul em si, cara, ele peca muito. Você vê que não deslancha. Eu acho que a gente devia ser muito mais unido aqui, sim. Mercosul. Isso aqui é um mercado grande que dá para ir para frente. Dá para ir para frente. E por diversos motivos aí, não vai. Não vai. Um dos motivos é o alinhamento com os Estados Unidos, que de hora em hora o bi, como é que chama lá? O bilateralismo. O bilateralismo que os caras tentam colocar, tá errado, cara. A gente tem que... Dois principais problemas do Mercosul para fazer ele avançar é o caso do Chile, né? Que o Chile, por mais que ele seja um membro associado, não um membro pleno, ele tem um volume de negociação grande, ele partilha de alguns desagravos de tarifa, mas ao mesmo tempo ele aproveita que ele é só um membro associado para poder negociar diretamente com os Estados Unidos e de uma certa forma desestabilizar o Mercosul, né? E a Argentina também, porque a Argentina, apesar de ser a segunda economia mais forte da América do Sul, não sei se agora ela caiu para terceiro, por causa... Eu não sei, acho que não saiu nada de resultado. Mas até então ela é a segunda maior economia da América do Sul. E vira e mexe, ela tem problemas com o capital financeiro americano e com a balança comercial perante o Brasil. Então, assim, o Mercosul, como ele não adota uma política única de posicionamento global, é sempre os acertos, as alianças que são feitas, inclusive na OMC, são sempre em torno de pautas, não de um bloco único. Isso atrapalha muito e o Mercosul ele não passa de uma união aduaneira, né? Aliás, até como a união aduaneira... Uma pena, cara. Fortalecendo, eu acredito que fortalecendo o Mercosul, assim, a gente consegue fortalecer a região aqui. Uma forma de... Mas eu acho que esse não é o caminho, nem por lá, nem do Bolsonaro, que acho que está cagando pro Mercosul. Agora o Bolsonaro e a Kirchner, né, esquece, o Mercosul, sei lá, o que vai virar disso aí, né, cara?
vão jogar, vão engavetar um pouco até um dos dois sair, né? A crise tá feia, cara. Então é isso, cara. Falando em Bolsonaro e esses comentários dele, essas ideias, vamos falar da rejeição dele. A avaliação negativa do governo Bolsonaro disparou, tipo, inclusive em avaliações de institutos ligados ao mercado financeiro. Uma pesquisa, acho que da Datafolha, acho que foi disponibilizado hoje. Ontem? Não, foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Mostra que o Moro... Hoje só saiu... Não, hoje saiu um pedaço. Ontem saiu um pedaço, hoje saiu um outro pedaço. Acho que hoje saiu a questão do Moro. Que o Moro tem uma aprovação de 54%, ele não fez nada ainda dele. Isso é um fenômeno, a gente tem que dar o braço a torcer, né? O cara não fez nada, tá levando porrada. É o fator Lula. O Lula também, quando levava porrada, ficava lá, né? Com a aprovação dele, né? E o Bolsonaro tá secando. A aprovação dele chegou a 29%. Cara, o Bolsonaro é muito egocêntrico, cara. Não, e é interessante, porque essa aprovação de 29% coloca ele no mesmo patamar que o Ricardo Salles e o Abraham Weintraub. Até o Paulo Guedes tem uma avaliação superior do Bolsonaro. Então, assim, você percebe que tem alguma coisa muito foda no governo, que isso vai dar problema, conforme a gente já tinha dito nas nossas previsões astrológicas, número 1, né? Existe... Eu não sei até que ponto ele faz isso de propósito, as falas do Bolsonaro faz de propósito, ou se ele sabe... Ou ele é muito inteligente ou ele é muito burro. Né? Um ou outro, cara. Não tem meio termo. Não tem, velho, não tem, sabe? Essa ideia de querer colocar o filho dele na embaixada, você vê com rejeição de 70% indo contra. Eu quero que ele vá. E ele teimando. Não, mas eu quero que ele vá. Falando, mandando o pessoal fazer cocô dia sim, dia não. Sabe? Falando da Amazônia. Deixa queimar. O que a gente pode fazer? O Bolsonaro, ele parece uma criança que não passou da fase anal, né? O cara, ele tem muita ligação com essa questão do cocô. O negócio dele é o cu, cara. Com o cu. Eu acho que quando ele tava no exército, velho, acho que mexeram no ânus dele lá e ele não gostou, cara, sabe? Ele ficou meio traumatizado. A impressão que eu tenho mesmo é que ele nunca passou da fase anal. Que ele ficou nessa fase e tá aí até hoje. Acho que estupraram ele ficou meio que desse trauma. Parece um trauma, cara. Parece trauma, parece um recalque, né? Mas o que me choca, cara, eu acho que, sabe, será que você não é uma política de dissuasão, cara? Enquanto ele fala uma merdinha, uma bobeirinha, tá toda a imprensa ligada nele e tá lá o Paulo Guedes. Ótimo, ninguém fala do Paulo Guedes. O que ele faz? Desce a agenda dele. E nisso já tivemos aí uma privatização da Eletrobras, que para toque de caixa, que ninguém nem viu, nem saiu, nem falou nada, sabe? Passando uma previdência a rodo, vai passar aí futuro uma reforma tributária, que aliás vai vir uma CPMF, que diz ele que não é CPMF, mas é CPMF. Não é CPMF porque não é provisório. É um IMF. Não é provisório, é direto assim. CPMF essa, você sabe qual que é essa, né? Qual? Da CPMF. Qual? É uma contribuição que ele tá, eu não sei o que ele tá desonerando do imposto do empresário e diluindo para todo mundo. Que gracinha. Cara, é a pauta dele, é pauta Paulo Guedes, cara. Tira do empresário e vamos socializar isso aqui com todo mundo. Do grande empresário, né? Não pense você que é dono de um bar. Primeiro que assim, se você trabalha no seu empreendimento, você já não é. Inclusive, o pessoal tá errando muito, cara. Eu acho que eles têm que começar a pegar também no pé do Paulo Guedes. Não é que erra muito, é que... Cara, sinceramente, vamos lá, vamos por partes. Você falou que às vezes parece que isso é uma estratégia e tudo mais. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Acho que houve um casamento perfeito entre... da imbecilidade do cara. Exatamente. A imbecilidade dele casou muito bem com a ascensão de uma extrema-direita no mundo, que é uma extrema-direita estúpida, mas não tanto quanto o Bolsonaro.
E ele, assim, ele ganhou porque assim, a gente conhecia ele antes de chegar a ser presidente. E ele era desse jeito, ele era estúpido, ele era chucro, ele era burro, ele falava coisa que não tinha nexo, ele sempre foi desse jeito, sempre foi falastrão, sempre teve mimimi, porque ele é o cara do mimimi, né? Então, ele não está sendo não autêntico, ele não tá, vamos dizer assim... Sendo original, ele sempre foi aquilo que ele é. Ele está sendo original, ele não está atuando num papel. Aquele lá é o Jair Bolsonaro, é a impressão que eu tenho. Só que existe todo um arcabouço estratégico, de inteligência, que fala, não, cara, isso é legal, vai, faz. E faz isso todo dia, porque a gente precisa... Mesmo se você estiver cansado, dá um jeito de cagar pela boca, porque assim você controla, de fato, qual que é a pauta que vai estar na opinião pública. Sabe, as pessoas vão estar falando de cagar dia sim, dia não, ao invés de falar da privatização da Eletrobras. Entendeu? Então, é um pouco das duas coisas. Eu acho que não existe um sintoma único. Porque se fosse único, ele ia ser que nem o Vitor Orbán, que fala merda, mas assim, não é tão eficaz quanto o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é eficaz agora, né? A gente está vendo que ele está derretendo, e o que ele vai fazer com esse derretimento, ninguém sabe ainda. É o que eu ia falar, cara. Essas rejeições, e tipo assim, pô, não tem um ano de governo. Não tem um ano de governo. O cara já queimou muito da acabou o capital político dele. A hora que acabar, eu acho que eu já devo ter falado aqui num podcast anterior, não me lembro, mas a hora que passar essa reforma da Previdência, cara, e tá aí agora, o que o governo tem a oferecer pra gente? Nada? E ele queimado, pra sacar ele fora, cara. A questão de sacar ele fora, eu entendo que tem algumas condicionantes, eu acho que nem é assim muito pelo fato do pessoal gostar do Bolsonaro. Se por um lado você tem um setor da burguesia brasileira que quer que o cara casca fora, porque ele está atrapalhando, ele está tacando fogo na Amazônia, aí tem como é que fala, retaliação por parte dos europeus, tem repúdio não sei aonde, tem boicote, ele acaba fazendo com que haja também boicote a certas empresas por causa de questões de direitos humanos e por aí vai. Se por um lado tem essa burguesia, por outro lado tem o agronegócio tradicional que quer tacar fogo na floresta, que quer garimpar, que quer fazer o que for. Tudo bem que garimpar não é o agronegócio, mas a gente coloca tudo junto porque é isso, cara. Os caras, né, a claque de extrativistas do Brasil colônia, né? Então, o que precisa ser medido para ver se ele vai ser sacado fora primeiro, é um risco institucional, porque vai abrir um vácuo político, e quem vai suprir esse vácuo político? Bolsonaro saindo, teoricamente entra o Mourão, né? Mas toda a cadeia de aparelhamento que ele está fazendo agora vai ficar em vácuo político e em franca disputa. E já vai ser a terceira disputa de vácuo político em menos de 10 anos. E isso é perigoso, isso traz um risco institucional. Então isso é uma variável, não estou falando que isso vai obstar o processo de impeachment acontecer ou de cassação da chapa. O segundo ponto é que conforme o processo de impeachment avança, a esquerda, a esquerda institucional, que está desarticulada, que não consegue impor pautas, não consegue manejar a discussão pública política, né? Ela começa a ter um flanco de atuação. E abrir esse flanco para os empresários que agora estão fazendo reformas neoliberais é uma coisa perigosa que precisa ser levada em conta. Então, se eles não tiverem um acordão para tirar o Bolsonaro, mas um acordão mesmo, do que vai ser feito antes, ao contrário do que aconteceu com a Dilma, né? Eu acho difícil isso acontecer num ambiente muito próximo. Eu diria que se for para acontecer um impeachment, uma cassação de chapa, eu votaria não, mas eu apostaria que seria uma cassação de chapa depois do terceiro ano de mandato dele. Deu o terceiro ano, começa o julgamento. Porque aí entra o Rodrigo Maia, que é o primeiro-ministro do Brasil, digamos assim. Eu acho que um ponto para avaliar, um termômetro para avaliar é a economia, cara. Conforme a economia vai, se ela não andar, esse ano já está perdido. Esse ano já era, cara. Não vai ter ganhos da economia. Deu aí 0,1%, mas é isso.
E não, esse ano já era. Se a economia não desandar, é um termômetro que o pessoal vai começar a mexer. Não, eles já estão mexendo. Porque... Eles já estão mexendo com Ah, essa chapa, pode ser. Só que, cara, as falas dele já dá crime de lesa pátria, sabe? Essa perseguição. O cara é perseguidor, velho. Sabe? Chega lá no fulano, o cara que multou ele do IBAMA lá, o cara exonerou. O outro que é lá do... Isso aí só na parte ambiental. O outro que acho que tinha, não sei quem, também não sei a função dele, trabalhava lá no Fernando de Noronha, também foi mudado, não foi realocado. Sim, sabe? Teve um secretário que denunciou... A perseguição, ele tá todo dia falando a perseguição à imprensa. O cara persegue a imprensa. Acontece que assim, o Marx dizia que a história se repete duas vezes, né? Uma vez como tragédia, outra como comédia. E o Bolsonaro, ele é uma comédia farsesca Comédia, ele falava farsa, né? Ele falava a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O Bolsonaro é uma comédia farsesca da ditadura militar. E ele embasa o discurso dele na doutrina de segurança nacional, que vigorava muito bem durante a ditadura militar por causa do contexto de Guerra Fria. Só que ele não está percebendo que não cola muito, a não ser assim com setores mais raivosos, que não tiram o pijama, né? Estou falando daqueles velhos brancos de classe média, às vezes até aposentado, que o máximo que faz é sair na rua de domingo de verde e amarelo para babar ovo para juiz ladrão. A militância ativa dele não está rolando, né? Quem está fazendo o rebuno na rua são elementos de extrema direita muito mais radicalizados, são fascistas, grupos fascistoides mesmo, né? Direito de São Paulo, grupinhos nazistas do Rio Grande do Sul. Então, assim, ele vai perdendo, ele vai desidratando, e a tendência dele, né? Acho que a partir da reforma tributária, ou ele é ser calado, ele pode também muito bem renunciar, porque ele é um cagão, e ele pode tentar reeditar o Jânio Quadros. Vou renunciar porque o pessoal está me perseguindo, e aí esperar o povo ir na rua. O ego que ele tem. Esperar o povo ir na rua, etc e tal. Ou ele pode ser cassado. Ele vai ser cassado se ele não servir, não só não servir, porque ele já não está servindo aos interesses do capital, mas o Congresso está conseguindo fazer o papel dele. Entendeu? Se ele começar a atrapalhar o Congresso, aí ele é sacado. Então, só que, cara, ele fala muito, cara. Ele já tá arrumando treta com o Dória. Mas é treta eleitoral, esse tipo de polarização. Treta eleitoral, velho, nem acabou um ano. Pois é, eu sei. O cara é mó precoção, cara. Mó imbecilzão, velho. Mó incel, né, cara? Parece aqueles... Sabe? Parece aqueles nerdolão que fica jogando Dota até o... Nossa, velho, para com isso. Mas a questão do Dória é que, assim, os dois, eles têm a mesma mentalidade de estar permanentemente em campanha. Porque eles estão atrás do poder, eles têm um projeto de poder, eles não tem... E mais um, né, que agora tem mais um player aí. O Witzel Winston. Witzel. Que é Nossa, outro nem quero falar desse maluco, cara. Não quero falar desse cara, não. Mas a gente vai ter que acabar falando, cara, que esses três aí já estão presidenciáveis, velho. Você achou que 2014 foi umas eleições bizarras? Você achou que 2018 foi insano? Mas agora cara, espera 2022 pra você ver, cara. Vamos fazer uma ligação entre a questão das eleições na Argentina e a questão da 2022, né, que o pessoal tá falando. Na verdade, a gente não sabe nada de 2022 sem 2020. A gente divide falar de 2020 para poder falar de 2022. Mas tudo bem. Vamos dar esse salto, vamos tentar fazer e chegar lá em 2022. O pessoal estava falando muito na internet, nossa, porque se o Ciro e o Haddad tivessem composto chapa, o Bolsonaro não teria vindo, etc e tal. Gente, não tem como comparar a questão da Argentina com a questão do Brasil. Na Argentina, teve um problema muito foda na eleição do Macri. A esquerda também estava brigando entre ela e não viabilizou uma candidatura... Não fortaleceu o suficiente para... Foi preciso a direita vir para poder causar o estrago, para a esquerda se reorganizar em cima do estrago da direita.
Então, assim, se existe uma possibilidade institucional de ter eleições que sejam pró-Haddad, né? Porque parece que agora o Haddad ganharia do Bolsonaro se a eleição fosse hoje, isso já demonstra alguma coisa, alguma forma de união de esquerda e por aí vai, isso vai acontecer em 2022. Em 2018 era impossível. Ó, impossível. Em 2022 talvez, acho que ainda não sei, cara. Do jeito que as coisas estão acontecendo tão rápido, não dá pra você prever. Não dá pra prever, a gente só tá falando. Pode ser, eu acredito que ainda em 2022 ainda tá com esse viés direito aí, conservador ainda. Eu acho, assim, olhando... Só lá pra frente, a hora que o pessoal perceber que os caras estão na merda, estão trabalhando triplo, não estão ganhando porcaria nenhuma, e tem meia dúzia de rico ficando mais rico. E que tá torrando o FGTS para pagar juros de cartão? A hora que começar, sabe? Aí você pega teu financiamento da tua casa nessa nova modalidade, você pagando juros exorbitantes, sabe? Todo ano aumentando tua prestação e você não aumentando teu salário, aí o pessoal vai começar a ver, opa, tem coisa errada. Eu concordo em partes. Eu acho que talvez em 2022 não dê tempo para haver uma rearticulação. Porque o Brasil ele tem uma política complicada, principalmente agora, a esquerda. Se o Haddad e o Ciro fizessem chapa, velho, eu já te falei, cara, o PT não deveria ter participado dessas eleições. Entendo por que participou, você já explicou, velho. Mas você percebe como os partidos pensam primeiro na sobrevivência deles, depois pensam no Brasil. É o que aconteceu, cara. Se o PT tivesse retirado a candidatura, talvez o Bolsonaro nem tinha entrado. Eu acho que a gente precisa, você me desculpa falar isso, assim, a gente não pode ser ingênuo quando trata da política. A gente não pode olhar de uma maneira moralista para a política. Desculpa o caralho, velho. A gente não pode olhar de uma maneira moralista, o dever ser, tinha que fazer isso. Não, o PT ele tomou a decisão dele. Então, mas a imagem que vende... Se por um lado a gente está olhando unicamente na questão das eleições do Executivo, eu não acredito que o Ciro teria ganhado. Não acredito mesmo. Porque o Ciro estava com um discurso de mediação em época de polarização e a gente sabe que isso não dá certo. Mas... o PT fazendo isso, tudo bem, ele teve muita coisa que foi ruim, que deixou a população puta, por exemplo, a questão do Lula, né? Que pra mim aquilo lá foi uma coisa criticável, né? Porque você não faz um estelionato eleitoral desse jeito. Não pode lançar como candidato alguém que você sabe que não vai ser candidato para depois tentar fazer um Fernando Haddad a imagem e semelhança do Lula. Ele é criticável desse jeito, mas por outro lado, se não fosse isso, o PT não teria, se o PT não tivesse antagonizado, polarizado... Ele não teria ido para o segundo turno. Não, ele não teria elegido 55 deputados, 57. Ele não teria elegido não sei quantos senadores, não sei quantos governadores no Nordeste, entendeu? Então, assim, a política ela é uma soma de fatores. Tem muitas vezes você tem uma candidatura para tentar levar a gente contigo. E é muito fácil você perceber isso quando você, ao invés de falar do PT, você fala do Jair Bolsonaro. O PSL só tem um monte de galera hoje em dia no Congresso Nacional por causa do Bolsonaro. E estaria lá mesmo se ele tivesse perdido. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas. O PT não ia... Sorte que o PSL também é um partido extremamente estúpido. Aquilo lá não é um partido, aquilo é uma ala manicomial, né? Pelo amor de Deus, tem desde narcisista até presidente da fase anal. Não, isso saiu. Não, tô falando do Bolsonaro mesmo. Tô falando do cara que não consegue conviver com as próprias fezes, né? Enfim. E vamos pro terceiro assunto, os cortes de bolsa? Mais uma vez aí, nosso ministro da Educação, tão amado, né? Cortando bolsa, reduzindo CNPq. O cara da água de coco. O governo federal cancelou a outorga de 5.600 bolsas de pesquisa pela CAPES. E, além disso, ele interveio na nomeação de reitores de 3 universidades federais. Um deles, eu não peguei o nome do cara, mas assim, o cara é irrelevante, a gente não vai dar palanque pra louco, né? Mas assim...
ele foi nomeado reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul e ele era professor de espiritualidade e coach. Era coach. Coach de... como que é? Era life coach. Coach quântico? Claro, mas não tem... Quântica não é coach. Quântico na sua vida? Reorganização de DNA? Qual que é o papel de Jesus Cristo na reorganização celular quântica do seu... O que você tem a falar sobre isso? Velho, é a ideologização que o Bolsonaro está implantando, cara. Sabe? Você acha que é só ideologização? Para mim isso é um projeto de privatização fudido, cara. Eu vi uma coisa... A Globo é muito foda, né, cara? A gente tem que dar o braço a torcer pra Globo porque ela realmente é muito foda. Cara, a Globo tá o único canal que você dá pra assistir em TV aberta. Olha que coisa esquisita não, que mas eu vou fazer uma crítica. Ela é foda porque, assim, a reforma da Previdência vai passar, aí aparece no Globo Repórter. Conheço os velhinhos de 90 anos que ainda estão no mercado de trabalho, né? É Globo. Aí lançou, a Capes cancelou. É mídia. É isso, velho. A Capes cancelou esse negócio. A Globo fez duas manchetes. Uma que era... uma manchete assim. Com corte orçamentário... Não falou corte de bolsa. Com corte orçamentário... governo... Não, o MEC... A Capes diz que vai economizar 44 milhões em 2018. Alguma coisa assim. Ou seja... Puta nome... Uma matéria positiva. Nossa, vai economizar. Mas quem que é a Capes, né? Essa foi uma dessas. E a outra foi uma matéria logo em seguida que eles colocaram no site do G1, que falava assim, saiba outras formas de financiar sua pós-graduação e seu MBA depois dos cortes de bolsa. Os caras não dão ponto sem nó, cara. Sabe? Além de você... Porque assim, pesquisa é um trabalho. É um trabalho, né? Então, assim, você quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, além de você trabalhar, você vai ter que pagar para trabalhar. Já não é mais o caso de você trabalhar de graça, que nem muitos fazem quando faz mestrado, sem bolsa. É o caso de você pagar para trabalhar. E esse é o Futurice. Isso aí é o projeto do Abraham Weintraub, sabe? Bom, aí agora parece que o movimento estudantil quer ir para a rua de preto no dia 7, etc e tal, tentando reeditar um movimento cara pintada, que derrubou o Collor. É isso, cara. Mais alguma coisa? Complicado, não, cara, esse negócio de bolsa aí a parte de educação mesmo, tem esse futuro, assim, aquilo, os caras se inspiram num pessoal nos Estados Unidos nessa questão que eu acho que está errado, cara, sabe? Pesquisa é importante, tem que fazer, é gasto público, sabe? A empresa não gasta com pesquisa. E o que você... Olha, pega uma pesquisa de sociologia, de história. Cara, mas eu acho que assim é pior no caso do Brasil ou no caso das economias periféricas, porque as empresas que comandam o mercado internacional estão nos grandes centros capitalistas. Que também, vamos falar assim, tipo, a Bell, por exemplo, se beneficiou a Bell Labs, né? Se beneficiou de pesquisa do complexo militar, que foi financiado por dinheiro público, né? Mas mesmo assim eles ainda têm centros de P&D, né? Mas entra com 10%. A pesquisa americana, quem faz pesquisa americana? O grosso lá, cara, é o Estado que manda. O Estado. Você acha que a NASA quem que dá dinheiro para a NASA? São as fundações, né? São as fundações. E, aliás, o governo também financia pesquisa, que nem já faz aqui no Brasil, através de fundações. Sempre foi, é complicado. Isso aqui eu acho que até dá pra gente fazer aí um episódio à parte. Anota aí. Tem dois episódios que a gente vai sair daqui. Fala aí, por que a Globo ainda tá sendo, acho que, a melhor TV pra você assistir, cara? Principalmente em questão de matéria jornalística. Não sei, não concordo com isso, mas... Rapaz, velho,
Você já pegou o SBT, cara, de manhã? O SBT, cara, fica passando jornal sanguinolento que mostra a morte e tem vinheta com a voz do Bolsonaro falando tudo vagabundo, até 10 horas da manhã, cara. Caraca. Até 10 horas da manhã, sabe? Band, tem um imbecil do Datena lá que só morte naquela porcaria de programa. É verdade. Então, cara, a Globo tá melhor nesses quesitos. Se for parar pra pensar nesse ponto, mas Mas as ela universidades segue, acham mas ela que a gente segue tem uma que trincheira decidir, de defesa do... Cara, é mídia, é empresa, é mercado, cara. A família Globo é elite, cara. Você acha que eles vão... Não acho. É aquilo, cara. Eu só tô falando pra, assim, a gente não pode achar que a Globo é boazinha, né, gente? Essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu... É por isso que tem esses CurvaCast aqui, pra gente informar o pessoal, saber disso daí, cara. Legal, se for pra assistir novela da Globo, legal, pode assistir futebol, pode assistir Jornal Nacional, mas não seja um bolsominion. Saiba que você... não seja um globominion. Não seja um gadote, um gado aí, uma ovelhinha do Bolsonaro. Então, mas é isso, né, cara? Então, a gente vai falar sobre as mídias. O papel da imprensa seria? O papel da imprensa. Vamos falar, a imprensa ultimamente, ela mudou muito. Dá pra gente fazer uma abordagem assim. Dá. A imprensa, ela teve muito uma revolução aí nesse... Muito embora a gente tenha marcado para falar da próxima vez sobre o Jair Bolsonaro, a trajetória dele, né? Então, assim... Quem é o Jair Messias? Quem é o Messias? Então, mas é isso aí, cara. E, bom, acho que a gente já pode... Vamos encerrar, cara. 3 pautinhas. Acho que tá bom. Lembre-se do Apoia-se. O Apoia-se tá lá ainda, né? Ele deu uma caída. Deu uma caída. Não, mas recupera lá, dá uma ajuda pra gente. A gente vai levantar ele. A gente estava aí em atualização. A gente está estruturando agora. A gente vai vir com conteúdos bacanas. E é isso aí, gente. E também a novidade é que vocês podem escutar nosso podcast pelo YouTube. Agora, jura? Já tá podendo... Já tá upando direito no YouTube com bagulho com tempo completo, né? Porque antigamente a parcelada era ruim de escutar. Agora já dá pra escutar. É isso aí. Os caras estão imitando, né? Agora tudo tá lançando podcast. Não, mas lá é vídeo mesmo. Lá é vídeo. Mas você põe pra escutar... Você põe pra escutar, mas não, eu tô falando assim, agora tá pipocando um monte de podcast, né? Os caras estão tudo imitando a gente. Começou aí, já um tempão atrás. Sucesso, já estão fazendo até publicidade minha na frente de uma Mercedes. Saiba como esse cara ganhou R$1 milhão da noite pro dia. Médicos chocam com a nova técnica de emagrecimento. É isso aí, cara. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia e voltem sempre. É isso aí. Semana que vem tem mais. Falou. Tchau.